Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo vai ser para responder uma discussão que eu tive no Twitter. Como ela não teve um fim, e foi uma discussão que muitas pessoas comentaram que, nossa, que interessante, foi legal ter discutido isso, eu vou estar trazendo aqui pro YouTube, para vocês verem. Então o que acontece? Começou com uma discussão onde um rapaz admitiu que as leis econômicas, um rapaz, só acredito que seja um rapaz, mas enfim, as leis econômicas são apriorísticas. E esse Luiz Moraes aqui ele comentou assim, olha, não é bem assim que as coisas que a banda toca. Na economia não existe axioma. Aí eu, como eu acordei popperiano no momento, assim, beleza, cara, vou fazer o seguinte, só tem que provar que não é isso aí, né? Então eu lancei um desafio pra ele. O que eu falei? O seguinte, cara, olha, prova que numa troca, pra uma troca ocorrer, eu não valorizo mais o que eu recebo em detrimento do que eu entrego, pois o que eu recebo tem uma utilidade maior para alcançar um determinado fim que eu quero. Então esse aqui é um postulado austríaco. A economia, ele comentou, a economia comportamental já explicou as falhas do utilitarismo já faz uns anos. Vou te dar uma contrafactual, tá? Então ele falou que a economia comportamental já explicou a falha do utilitarismo e ia me dar um contrafactual. Imagina uma pessoa, um homem, que precise comprar uma pá após uma nevasca. Esse exemplo que ele está usando aqui, ele também está aqui. Não que seja um problema, tá? Mas ele depois ele dá a fonte certinho. Ele está aqui nesse livro aqui que é de microeconomia. Me esqueci o nome dos autores, mas é um livro de microeconomia interessante, tem umas coisas ali que eu achei legal. Usa alguns termos diferenciados do que eu vi na graduação, mas eu achei legal. Então vou até colocar ele lá no cursinho que eu tô fazendo lá no Universidade Libertária como referência também, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, imagina um homem que precisa comprar uma pá após uma nevasca. Ele vai a uma loja e descobre que ela tá 100% mais cara, claro, por causa do oferta e demanda, outra axioma, isso bem, e do que estava antes da nevasca. O que ele receberia teria mais utilidade do que ele entregaria. Mas essa premissa é quebrada pelo seu senso de justiça, um dos fatores explicados na economia comportamental. Esse negócio aqui, como eu falei, isso que eu falei aqui, ó, é austríaco. Esse negócio aqui não falseia a premissa austríaca, porque Mises já comenta que na nossa ação a gente considera todas as experiências que a gente teve e a nossa interpretação dessas experiências. Tanto é que ele comenta que a experiência é usada como matéria-prima para o ser humano, né, para a razão do ser humano. Então esse fator é que ele não falseia de forma alguma, porque nós consideramos experiências para agir, né, e o corolário da ciência econômica, como é um corolário praxeológico, ele vai estar vinculado à ação propostada de atingir um fim. Tá? Então isso aqui não falseia o que eu comentei, mas tudo bem. É quebrado pelo seu senso de justiça, ou seja, uma experiência que ele teve, uma interpretação do mundo que ele tem. Porque ele considera um absurdo pagar por uma pá que era 100% mais barata antes da nevascas, mas sendo possível que ele comprasse a pá mais cara uma situação normal, onde ele não precisasse tanto dela. Mesmo com a utilidade da compra maior que a da não compra, ele não concretiza, quebrando a premissa utilitarista. Axiomático, ele perguntou. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? O cara foi na loja, ele foi comprar pá, só que em vez... Eu vou dar o mesmo exemplo do livro. Em vez de 20 doleta, tava o quê? Tava 40 dólares. Em vez de 20 dólares, tava 40 dólares. 100%. E ele não comprou a pá. Qual é a interpretação que a gente tem, uma vez que a praxis é o que define a realidade, né? Como eu já falei, não basta eu, por exemplo, dizer que eu sou um ladrão se eu não roubei nada, né? Eu preciso de fato roubar um negócio para que a praxis fique evidenciado com um conceito, né? Então, para eu me determinar um ladrão, eu tenho que de fato agir como um tal, ou realizar um roubo e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, se ele não comprou a pá, é porque ele preferia as moedas que ele tinha em detrimento da pá. Ou seja, eu não quero a pá, porque as moedas que eu tenho são mais valoradas por questões de justiça, como ele comentou, ou de poupança, enfim, por N fatores que podem vir a fazer com que o indivíduo prefira as moedas do que a pá. Então, isso não quebrou aqui, principalmente quando eu usei uma premissa austríaca. Isso não quebrou o axioma que eu dei, o postulado que eu dei. Então, mas outra coisa que é bem importante, aqui não realizou uma troca. E o exemplo que eu dei foi de uma troca. Então, só no ato de uma troca, isso precisa acontecer. Ele me deu um exemplo que não houve uma troca. Ele pegou outras categorias que eu determinei e usou um outro exemplo para falsear aquilo. Então não faz sentido. Ele tem que pegar o que eu determinei para falsear ali. Então ele tem que pegar uma troca em que eu valorizei menos o que eu recebo, tá? Então, basicamente isso. Eu entendi mais ou menos o argumento dele, que ele dizia o seguinte, olha, mesmo valorizando mais o que eu recebo, e a troca não ocorreu. Só que a troca não ocorreu justamente porque eu valorizo mais a moeda. Porque eu valorizo mais a moeda. Por que eu valorizo mais a moeda? Senso de justiça, poupança, tá? Oh, caramba, poupança e assim por diante. Então, basicamente é isso aqui.
nesse quesito aqui, na parte austríaca não foi falseado, porque novamente a utilidade ela não tá no ele não considera essa questão do mainstream que a utilidade tá na cesta, né? A utilidade ela é projetada do indivíduo para o recurso, porque esse recurso vai buscar fazer atingir um fim mais satisfatório. Que no caso de poupar é, por exemplo, poder pagar mais barato no futuro, por exemplo, ter juros de rendimento da moeda, por exemplo, poder comprar outros recursos que ele pode vir achar necessário, ou, por exemplo, eu saber que se eu pagar menos para alguém lá limpar que já tem a pá, enfim, uma série de exemplos, tá? Então, nesse fato aqui, a parte austríaca continua intacta, ele não falseou o axioma. Mas como a conversa do nada se desdobrou pro mainstream, eu vou também falsear aqui, né? Eu vou fazer uma defesa aqui ao mainstream referente a isso. Então vamos lá. Primeira coisa é quando alguém lança um argumento, é ler o argumento dele, é ler o argumento da pessoa para tentar compreender. Como o argumento dele está baseado nesse livro aqui, de microeconomia, que ele... Até pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês podem ver aqui, a determinação aqui é a mesma, ó. $20. Eu tô gravando pelo meu celular porque o meu gravador da tela não tá funcionando. Então eu tô usando o celular mesmo. Então o exemplo aqui, ó, é $20. E aqui embaixo $40. Behaviors Economics, capítulo 5.6. Capítulo 5.6, Economia Comportamental. Então é o mesmo livro, assim, só que traduzido, tá? Então vamos... Essa parte aqui do Twitter que tá encerrada. Vamos agora ver o argumento do cara pra ver se é isso mesmo. Então o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que eu não posso, por exemplo, argumentar contra Karl Marx um conceito de propriedade usando o meu conceito de propriedade? Eu teria que refutar o Karl Marx usando o conceito de propriedade dele, dizer assim, olha, mesmo considerando esse conceito de propriedade, tá, esses teoremas aqui estão incorretos, tá? Ou, enfim, assim por diante. O que acontece? Quando você usa conceitos, estabelece conceitos, você cria um teorema, os conceitos são bem importantes para estabelecer uma coerência, né, no seu teorema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está escrito aqui, e eu vou ver os conceitos que ele usou para ver se ele realmente falseou aquilo. E aí chegar numa conclusão bem simples, tá? Que é se é verdadeiro ou não. Se é verdadeiro não, perdão. Se é consistente o teorema ou não, se a proposição dele é consistente ou não. E se de fato refuta a ortodoxia. Eu vou estar usando o livro do Varian, que é o clássico que eu uso como um argumento ortodoxo. Então eu vou primeiro validar a consistência do argumento aqui. E depois eu vou partir para o livro do Varian, tá bom? Vamos lá. Lembre-se de que a teoria básica da demanda do consumidor baseia-se em 3 premissas. 1. Os consumidores preferem claramente determinados produtos a outros, tá? Que é determinação de preferência. 2. Outros consumidores enfrentam restrições de orçamento, né? Que a gente chama de restrição orçamentária. Que é a renda que eu tenho disponível para consumir recursos ou poupá-los. Isso aqui é bem importante. Consumir recursos ou poupá-los, tá? Então eu vou ter uma restrição orçamentária, onde eu posso usar uma parte da renda para consumir e a outra para consumir outros recursos ou até mesmo poupar. Vocês se lembram que eu falei disso no livro. Que eu falei disso no vídeo do Economia dos Coelhos, o que o Tubenomics desenvolvimentista não vê. Lembra desse argumento aqui? Se vocês não viram o vídeo, eu comento bem simples. Isso aqui é MR igual a restrição orçamentária, isso aqui é a cesta que o consumidor pode pegar. Então vai ter um produto 1 que é o X1 e o preço dele, que é o P1, mais o P2 e o X2. Então o P1 o preço 1, né, do produto 1 vai ser um preço aleatório, e a gente considera o P2 X2 como 1, o P1 sendo o P2 sendo 1, perdão, ou seja, o valor 1, e o X2 qualquer outro recurso, inclusive o não consumo. Então deixa eu aqui bem claro, ó, o leitor deve estar se perguntando, né, que é o escrito, então é o leitor deve estar se perguntando por qual motivo foi estabelecido apenas 2 produtos, se no mundo em que vivemos há a possibilidade de adquirir mais de 2 produtos, e a resposta é que o bem 2, X2, pode ser considerado como a representação de todas as outras coisas que o consumidor deseja consumir. Ora, se considerarmos o produto 2 como todas as alternativas a mais pela qual os recursos monetários dos indivíduos poderá ser direcionado, podemos considerar P2 como 1, já que uma unidade monetária equivale a uma unidade monetária. Portanto, temos a restrição orçamentária representada pela seguinte forma: o preço 1 do produto 1 mais a quantidade do X2, já que o preço é igual a 1, que é 1 vezes X2, portanto X2. Isso tudo aqui vai ser menor ou igual que a restrição orçamentária, tá? Então eu posso consumir toda a minha restrição orçamentária, eu posso não consumir, pasmem, né? Eu não sou obrigado a consumir, um ortodoxo não falaria isso, tá? Tipo assim, óbvio que eu não falaria isso, mas tudo bem. Então, basicamente é isso. Então, vocês lembram aqui da questão da restrição orçamentária, ficou bem estabelecido, que é tudo que eu posso consumir ou poupar entre vários recursos, entre uma variedade
de cestas de recursos. 3. Dadas suas preferências, suas rendas limitadas e o preço de diferentes produtos, os consumidores escolhem comprar combinações de produtos que maximizam sua satisfação ou utilidade. Tá bom? Utilidade. Utilidade para o austríaco, aquela coisa que você projeta o recurso, porque ele é capaz de fazer com que você alcance um fim mais satisfatório, portanto, te gerar satisfação. Então, por exemplo, quando eu vou tomar água, a utilidade para mim da água é matar a minha sede, e se eu tomo água, a expectativa que eu tenho é que ela mate minha sede, e se ela for de fato água, matar a minha sede. Agora, se for, por exemplo, cachaça, eu posso ter algumas complicações ali no meio do caminho. Tá bom? Então, basicamente, essa é a utilidade. É uma coisa que a gente projeta, não tá no recurso. A gente projeta o recurso. Mas vamos usar os termos aqui, que ele tá usando. Os consumidores escolhem comprar maximizando sua satisfação ou utilidade. Ou seja, maximizando sua utilidade. Então, a gente pode usar essa determinação, já que ele botou ou utilidade, tá? Então, maximizem sua utilidade. Bom, mas o que é utilidade? É o índice numérico que representa a satisfação que o consumidor obtém com dada cesta de mercado. Ou seja, determinada cesta de mercado vai me gerar uma determinada satisfação. Tá bom, mas o que é cesta de mercado? Empregamos o termo cesta de mercado para nos referirmos a esse conjunto de itens. Especificamente, uma cesta de mercado é o conjunto com quantidades determinadas de uma ou mais mercadorias. Ela pode conter, por exemplo, vários itens alimentícios, ou então uma combinação de artigos alimentícios e vestuários e produtos para casa, que o consumidor compra por mês. Muitos economistas também usam o termo pacote, certo? Que é inútil. Beleza, então a cesta de mercado, a nossa restrição orçamentária serve para comprar a cesta de mercado. Mas o que é a restrição orçamentária? A linha do orçamento, restrição orçamentária, indica todas as combinações de A e V para as quais o total de dinheiro gasto seja igual à renda disponível. Uma vez que estamos considerando apenas duas mercadorias, e ignorando a possibilidade de poupança, por exemplo, porque a poupança é algo possibilitado na linha de orçamento, o que é poupar? É não consumir. Ou seja, eu posso escolher consumir ou não consumir. Então vocês se lembram, por exemplo, e isso vai estar aqui nesse livro também, tá aqui, ó. Se vocês se lembram, por exemplo, desse meu gráfico aqui, tá? Eu vou usar aqui que é mais fácil, onde tem o X2 e o X1. Podemos considerar o X2 o não consumo da pá e o X1 o consumo da pá, e essa aqui é a linha orçamentária, restrição orçamentária. Ou seja, eu posso gastar tudo numa pá. Então, supomos que essa linha aqui seja $40, então eu posso gastar tudo numa pá, ou posso poupar tudo, né? Ou vamos supor que $40 seja esse ponto aqui, ó, onde que o mouse tá, vocês estão vendo? Eu posso gastar isso aqui, ou de qualquer forma, posso escolher aqui, porque todas as possibilidades estão na restrição orçamentária. Ou seja, há uma escolha entre o consumo de acordo com o livro do cara. Há uma escolha entre o consumo do recurso e o não consumo do recurso. O livro do cara deixou isso bem claro. Tá? Então, basicamente é isso aqui. A gente pode concluir isso tranquilamente. Essas premissas, entretanto, nem sempre são realistas. É o que ele está tentando demonstrar aqui, a hipótese dele. As preferências não são sempre claras ou podem variar de acordo com o contexto no qual as escolhas são feitas. E as escolhas dos consumidores nem sempre visam a maximização da utilidade. Então ele tem que dar um exemplo onde, por exemplo, fica óbvio que eu escolhi... Eu não sei nem como explicar isso, porque é impossível. Eu escolhi um recurso porque ele tem menos utilidade para mim. Ele vai ter uma utilidade maior para mim para atingir um fim específico. Porque eu ajo propositalmente para atingir fins, né? Todo indivíduo age propositalmente para atingir fins, né? Fins mais satisfatórios. Então, eu não sei nem como seria possível, mas tudo bem. O que eu entendi desse livro aqui? Aqui é uma interpretação minha que pode ser colocada em xeque. Se vocês quiserem argumentar aí no comentário, fique à vontade. Olha, existem fatores empíricos que determinam as escolhas dos indivíduos, coisa que o austríaco não nega. Como, por exemplo, o senso de justiça que ele usou e que tá aqui também. Deixa eu ver... Aqui, ó. Indignado, você decide não comprar pá, porque lhe parece injusto. Então, o senso de justiça também é um fator importante. Então, no exemplo que ele deu, acabei de cair numa tempestade de uma neve, então você vai numa... Acabou de cair numa tempestade, enfim. Acabou de cair uma tempestade de neve, então você vai a uma loja de ferramentas. Vai comprar uma pá, mas tá $40 em vez de 20, porque a oferta e demanda, axiomático, eu sei. Embora já esperasse que o reajuste por conta da tempestade, dobra-se o preço e você acha injusto e você não compra. O que isso significa? Que, diante da restrição orçamentária dele, em vez de ele comprar a pá por 40, ele preferiu não comprar. Não foi falseado o teorema ortodoxo. I'm so sorry. Sinto muito mesmo. Não foi falseado o teorema ortodoxo. E muito menos o austríaco, que era o meu argumento inicial, mas tudo bem. Então, de acordo com o próprio livro, e o livro também estabelece isso bem claramente, porque a gente falou sobre o que é utilidade, a gente viu o que seriam as cestas de mercado, e a gente entende que na cesta de mercado é possível ter a poupança, só que aqui ele escolhe ignorar. Então, o próprio livro concorda
que se torna evidente o axioma, que ele, ou seja, ele preferiu não consumir, ou seja, a utilidade maior estava em não consumir, ou seja, o que eu postulei é verdadeiro, porque se ele valorizasse mais a pá, ele teria trocado de fato, então ele não valorizou mais a pá, que era o argumento do cara. O próprio livro concorda comigo, os teoremas austríacos concordam comigo, e o teorema mainstream também concorda comigo. Então, basicamente, isso aqui é a discussão que teve-se, mas eu achei interessantíssimo colocar aqui para vocês entenderem o argumento que se tem, e para vocês também comentar. Achou um furo no argumento? Eu peguei esse livro aqui, eu tive que ler agora pela sexta, quinta-feira aí, eu li só essas partes que eu comentei aqui, li só as partes, depois dei uma lida mais densa, mas se você achou um furo no argumento, ou seja, existe uma interpretação diferente pro livro, coloque no comentário, que eu vou estar lendo, eu vou estar tentando usar a mesma compreensão que você provavelmente teve, se você achou que tá errado a interpretação. E comentem se você achou alguma coisa diferente também, uma coisa interessante, ou algo a pontuar. E por hoje é só, um grande abraço e até mais!